Programa de Transição da Quarta Internacional. Leon Trotsky. Os países atrasados e o Programa de Reivindicações Transitórias. Os países coloniais e semicoloniais são, por sua própria natureza, essência, países atrasados. Mas esses países atrasados vivem em condições de domínio mundial do imperialismo. É por isso que seu desenvolvimento tem um caráter combinado, reúne em si as formas econômicas mais primitivas e a última palavra da técnica e da civilização capitalista. É isso que determina a política do proletariado dos países atrasados. Ele é obrigado a combinar a luta pelas tarefas mais elementares da independência nacional e da democracia burguesa com a luta socialista contra o imperialismo mundial. Nessa luta, as palavras de ordem democráticas, as reivindicações transitórias e as tarefas da Revolução Socialista não estão separadas em épocas históricas distintas, mas decorrem umas das outras. Mal havia iniciado a construção de sindicatos, o proletariado chinês foi obrigado a pensar nos conselhos. É nesse sentido que o presente programa é plenamente aplicável aos países coloniais e semicoloniais, pelo menos àqueles onde o proletariado já é capaz de possuir uma política independente. Os problemas centrais desses países coloniais e semicoloniais são a revolução agrária, isto é, a liquidação da herança feudal, e a independência nacional, isto é, a derrubada do jugo imperialista. Essas duas tarefas estão estreitamente ligadas uma à outra. Não se deve rejeitar pura e simplesmente o programa democrático. É necessário que as próprias massas ultrapassem esse programa na luta. A palavra de ordem de Assembleia Nacional, ou Constituinte, conserva toda a sua força em países como China ou Índia. É necessário ligar, indissoluvelmente, essa palavra de ordem às tarefas de emancipação nacional e da reforma agrária. É necessário, antes de mais nada, armar os operários com esse programa democrático. Somente eles poderão levantar e unir os camponeses. Baseados no programa democrático e revolucionário, é necessário opor os operários à burguesia nacional. Em certa etapa da mobilização das massas sobre as palavras de ordem da democracia revolucionária, os conselhos podem e devem aparecer. Seu papel histórico em cada período determinado, em particular suas relações com a Assembleia Nacional, é definido pelo nível político do proletariado, pela união entre eles e a classe camponesa e pelo caráter da política do Partido Proletário. Cedo ou tarde, os conselhos devem derrubar a democracia burguesa. Somente eles são capazes de levar a Revolução Democrática até o fim e, assim, abrir a era da Revolução Socialista. O peso relativo das diversas reivindicações democráticas na luta do proletariado, suas mútuas relações e a sua ordem de sucessão estão determinadas pelas particularidades e pelas condições próprias de cada país atrasado, em particular pelo grau de seu atraso. Entretanto, a direção geral do desenvolvimento revolucionário pode ser determinada pela fórmula da revolução permanente, no sentido que lhe foi definitivamente dado pelas três revoluções na Rússia, 1905, fevereiro de 1917, outubro de 1917. A Internacional Comunista ofereceu aos países atrasados o exemplo clássico da maneira pela qual se pode arruinar uma revolução promissora e cheia de forças. No momento do impetuoso ascenso do movimento de massas na China, em 1925-1927, a Internacional Comunista não lançou a palavra de ordem de Assembleia Nacional e, ao mesmo tempo, proibiu a formação de conselhos. O partido burguês Kuomintang deveria, segundo o plano de Stalin, tomar o lugar da Assembleia Nacional e dos sovietes ao mesmo tempo. Após o esmagamento das massas pelo Kuomintang, a Internacional Comunista organizou em Cantão uma caricatura de conselho. Após o fracasso inevitável da insurreição de Cantão, a IC encaminhou-se à guerra de guerrilhas e aos conselhos camponeses, diante de uma completa passividade do proletariado industrial. Chegando desse modo a um impasse, a IC aproveitou a ocasião da guerra sino-japonesa para liquidar com uma canetada a China soviética, subordinando não apenas o Exército Vermelho camponês, mas também o partido supostamente comunista ao próprio Kuomintang, isto é, à burguesia.
Após ter traído a Revolução Proletária Internacional em nome da amizade com os escravos democráticos, a Internacional não poderia deixar de trair igualmente a luta emancipatória dos povos coloniais e semicoloniais, com um cinismo ainda mais grande do que já o havia feito antes dela a Segunda Internacional. Uma das tarefas da política de frentes populares e de defesa nacional é transformar centenas de milhões de homens da população colonial em carne de canhão para o imperialismo democrático. A bandeira da luta emancipatória dos povos coloniais e semicoloniais, isto é, de mais da metade da humanidade, passou definitivamente para as mãos da Quarta Internacional.